Algumas pessoas nasceram com um único objetivo: sofrer. Sofrer e sofrer. É nesse momento em que muitos cristãos não entendem o agir de Deus. Nem todos serão prósperos aqui na terra. Nem todos poderão viver uma vida de luxo aqui na terra. Se você observar a trajetória de alguns cristãos, José, ele foi próspero. Ele começou sofrendo, terminou em uma vida próspera. Mas se você observar José do Egito com João Batista, o profeta que batizou Jesus, você já vê uma certa diferença. João Batista viveu nessa terra, foi um homem pobre materialmente, rico espiritualmente, mas humanamente falando, João Batista ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Vivia nas tocas de cobra, cavernas, e a roupa dele não era essa roupa bonita em que você usa, nem roupa de reis, não, era pele de animais, conhecido como couro de animais. Se você soubesse e pudesse ver o quanto os irmãos no Coliseu de Roma sofreram, as mães olhando, vendo seus filhos sendo pinicados, comido pelos leões. O fim desses irmãos foram muito triste. Os irmãos sendo tocado fogo, pinicado, espancado e mortos. Por que não falar de Estevão? Olha o fim de Estevão, foi apedrejado. Imagina você olhando, vendo uma pessoa espancando um animal, um cachorro, um gato. Já é horrível, já é horripilante. Imagina um ser humano, pregador do evangelho, morrendo, esmiuçado a pedras. É por isso que nós devemos ter cuidado com essas pregações da internet que está deixando os crentes com depressão. Nunca se viu um tempo de tanto crente depressivo dentro da igreja. Falsos profetas, filhos do cão, subindo nos púlpitos da igreja e entregando falsas profecias, dizendo: Deus mandou eu te dizer, Deus mandou eu te falar, Deus mandou eu te falar isso. E as pessoas crêem numa falsa profecia e acaba se frustrando, porque todos nós temos uma trajetória diferente. Porque José foi próspero, eu vou ser próspero. Veja José e veja João Batista. Veja a vida triste que Jesus carregou aqui nessa terra. Veja o prêmio que Jesus recebeu. De tantas coisas boas, o que Jesus recebeu? Uma cruz, uma coroa de espinho. Se você parar para observar, você vai entender, nem todos receberão suas recompensas aqui na terra. Algumas pessoas só receberão suas recompensas no reino dos céus. Algumas pessoas são prósperas aqui na terra, outros nascem pobres, vivem pobres, não prosperam, morrem às vezes atingidos de um câncer, de um tumor no cérebro. Algumas pessoas não têm nem a oportunidade de viver muitos anos. Como há poucos dias eu ouvi a notícia que uma jovem de 22 anos estava sentada na mesa e ela morreu de infarto. Quantos crentes no passado foram presos, queimados, mortos,
e Deus, olhando do céu, não fazia nada. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua história. Se você estamos sofrendo, a nossa história já está escrita por Deus, como na Bíblia está escrito a história de Jesus, onde ele nasceu, como foi a vida de Jesus, como terminou, como ele subiu ao céu. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus e Deus escreveu a nossa história. Uns termina em uma vida próspera, outros termina em sofrimento, em cadeias, em prisões, morte, queimados, pinicados, humilhados, como foi os irmãos no Coliseu de Roma. Por que não falar de Adolf Hitler, que foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos? E Deus olhou do céu e não fazia nada. Sabe por quê? Porque precioso é à vista do Senhor a morte do seu santo. Não importa o que nós passamos aqui na terra, o importante é que quando nós sair deste corpo, nós possamos se encontrar com o nosso Deus. Por isso que Paulo disse: vivo ou morto, somos do Senhor. Então não tenha inveja e muito cuidado com essas pregações. Você não vai morrer sem ver a promessa de Deus se cumprir. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Cuidado que isso são pregações do Satanás para deixar você doente e depressivo. Porque José foi próspero, você também vai ser próspero. Às vezes não. Às vezes você vai ficar mais pobre do que já é. Quantos irmãos começaram pobre e de repente abriram uma empresa e de repente, do nada, recebeu uma ligação: alô fulano, tua empresa está se acabando em fogo. E num dia perdeu tudo que reconstruiu dentro de anos e anos. Quantas famílias se acabando, morrendo e perdendo tudo com as chuvas fortes. Quantas famílias morreram e quantas famílias hoje estão sem nada. Sabe por quê? Porque a nossa história foi Deus que escreveu e cada um tem uma história diferente. Então não baseie a sua vida na vida de ninguém. Uns terminam de uma forma, outros terminam de outra forma, mas o importante é a vida eterna, é a vontade de Deus. Porque às vezes você pede: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, mas às vezes Deus não quer isso para você. A sua vida é diferente do seu irmão, da sua irmã, do seu vizinho, do irmão fulano, do irmão cicrano. Cada um tem uma história diferente. Então não baseie sua vida na vida de ninguém, na prosperidade de ninguém, porque você pode se frustrar. E outra coisa, nunca cuspa para cima, porque o cuspe pode voltar e bater na sua testa. Nunca humilhe ninguém por aquilo que você tem hoje, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Você não sabe se amanhã você está vivo. Então viva hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ame, perdoe, seja uma pessoa boa e misericordiosa, porque esta vida acaba a qualquer momento e a outra é eterna e para sempre.